Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns trechos bem fortes do livro de Amós na Bíblia. São passagens que falam de julgamento, sim, mas também de críticas sociais, sabe? E no fim, uma luz de esperança, de restauração. Exato. Amós tem essa voz profética muito potente. E é interessante, ele não fala só para as nações vizinhas. O foco principal e mais duro é para Israel e Judá mesmo. E qual é a nossa ideia aqui? Tentar entender as mensagens principais, né? Essa insistência na justiça social, os alertas contra a hipocrisia religiosa e essa visão final de esperança. Momentos, né? Damasco, Gaza, Tiro, parece um padrão. Ele usa aquela frase repetitiva, por 3 transgressões e por 4. Isso. Essa fórmula 3 e 4 não é só um número. Ela quer dizer, tipo, a gota d'água, sabe? O limite foi ultrapassado muitas vezes. A paciência divina acabou ali para aquelas nações por causa da crueldade delas. Ah, entendi. Tipo, já deu. Exato. Mas aí vem o choque. Ele usa a mesma fórmula para Judá e com mais força ainda para Israel. E por que o choque é maior para eles? Porque eles não eram como os outros. Eles tinham recebido a lei de Deus. Tinham a história da libertação do Egito, que Amós até lembra, né, no capítulo 2. E mesmo assim, escolheram o caminho da injustiça, da opressão. Quebrar essa aliança tinha um peso enorme. E essa injustiça, nossa, Amós não alivia. As imagens são muito gráficas. Vender o pobre por um par de sandálias. Desejar que a cabeça do necessitado role no pó. É muito direto, sim. E tem aquela passagem famosa das vacas de Bazã, né? Sim, as mulheres ricas de Samaria. Isso. Ele acusa elas de viverem no luxo enquanto oprimem os pobres e exploram os necessitados. A crítica social é, assim, o coração pulsante do livro. Ele fala muito desse contraste, né? O luxo de uns poucos. Exato. Camas de marfim, banquetes, vinho. Enquanto a justiça nos tribunais era vendida, as balanças no comércio eram falsas, ele expõe essa hipocrisia toda. E a conexão com a religião que você mencionou antes? Aí é que está o ponto crucial para Amós. Todo esse ritual, festa religiosa, sacrifício, não vale nada, na verdade. Ofende a Deus se a vida diária é marcada pela injustiça. Deus chega a dizer: odeio, desprezo as festas de vocês. A fé para Amós exige prática, exige retidão no dia a dia. É forte isso. E parece que os avisos de Deus não adiantavam muito, né? O texto fala de fome, seca, pragas. Sim, Amós 4 detalha isso. Várias calamidades enviadas como alerta, mas a resposta, ou a falta dela, era sempre a mesma. Deus diz repetidamente: contudo, vocês não se voltaram para mim. Essa teimosia. Pois é. E essa recusa em ouvir leva a umas visões bem simbólicas e decisivas, como a do prumo. A visão do promo em Amós 7. O que ela significa? Jus coloca um prumo, aquela ferramenta para ver se algo está reto, no meio de Israel. E o resultado é que Israel está torto, está fora do padrão de retidão de Deus. A estrutura moral, social está comprometida. E aí não tem mais jeito, o julgamento é certo. A visão indica isso, que a avaliação foi feita, o padrão não foi cumprido e o julgamento se torna inevitável, justo. Não dá mais para ignorar a situação. Mas mesmo nesse cenário tão duro, ainda tem o chamado para mudar, não tem? Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. Tem sim. Esse chamado ecoa em Amos 5. E tem aquele verso super conhecido, né? Para que corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. É um desejo por uma justiça que não para, que é constante, que transforma. Uma imagem linda, na verdade, muito. E o mais importante, a mensagem não acaba só na destruição. O final do livro, lá em Amos 9, dá uma virada, traz esperança, a promessa de restauração. Exatamente. A promessa de levantar o tabernáculo caído de Davi. Isso fala de restaurar uma liderança justa, talvez até com um olhar para o futuro, para uma esperança messiânica. Fala de reconstruir cidades, de ter fartura na terra de novo, de segurança. Então, mesmo depois de tanta crítica e anúncio de julgamento, Mesmo assim, mostra que a palavra final de Deus não é punição pela punição.
O objetivo último é a restauração. É trazer o povo de volta para uma vida plena com ele, na terra prometida. Então, resumindo o que a gente viu, Amós nos confronta de uma forma muito direta, né? Fé e justiça social são inseparáveis. Com certeza. A crítica dele é a exploração, a religião que é só fachada, sem compromisso real com o próximo. Isso continua muito atual, infelizmente. É uma mensagem que atravessa o tempo. Sem dúvida. A grande questão que Amós levanta é essa exigência de Deus por retidão, especialmente no cuidado com os mais vulneráveis da sociedade. Justiça não é um extra, é a prova da fé verdadeira. E mesmo na repreensão mais severa, a gente vê essa promessa final de restauração, que revela um Deus que, no fundo, não desiste do seu povo. Fica então essa reflexão pra gente, né? Como é que essas palavras tão antigas sobre justiça, sobre responsabilidade, sobre esperança ainda nos cutucam hoje? Como elas nos desafiam a olhar para as nossas próprias vidas, para a nossa sociedade. É algo pra gente continuar pensando.